A gente está aí pregando uma série de mensagens. O tema é Posso Te Contar uma História? A gente está falando um pouquinho sobre as parábolas de Jesus. E a história de hoje é uma história de confronto. Porque essa história de hoje ela vai mostrar para mim e para você em que pé nós estamos no reino de Deus. Em que pé a gente está no reino de Deus. Aliás, a história de hoje vai mostrar o que de fato a gente pensa sobre o reino de Deus. O que é que nós pensamos sobre o reino de Deus? Então, eu quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Versículos de 1 até o versículo 16. Mateus, capítulo 20. De 1 a 16. Vamos orar? Senhor, que mais uma vez, pela misericórdia, o Senhor fale conosco. E que mais uma vez, pela tua doce misericórdia e bondade, o nosso coração saia daqui transformado, que alguma coisa mude na gente hoje. E esse é um dos maiores milagres na humanidade, é quando a gente muda. A gente quer muito que os outros mudem, venham a mudar, a gente quer muito que o outro ouça a pregação e a mensagem. Mas se nós estamos aqui é porque o Senhor nos chamou para esse encontro de hoje. É porque o Senhor tem algo para nós. E na nossa finitude, na nossa limitação, a única coisa que a gente quer pedir para o Senhor nessa noite é que o Senhor continue a encher o nosso coração de alegria e de paz. Mas que ao sermos confrontados por esse texto, por essa história, também possamos ser atropelados pelo sentimento de alegria e de paz. Faz isso em nós, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 20, de 1 a 16, diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo
recebido murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pega o que é seu e não me incomode. Pega o que é seu e não enche minha paciência. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa é uma história de confronto. A história que Jesus começa a contar para nós hoje é uma história que começa dizendo quem é o verdadeiro atuante no reino de Deus. Quem é que de fato é o verdadeiro e primeiro atuante no reino de Deus? Quem é que vai atrás de quem aqui na história? Diz a parábola que o dono da vinha sai em busca de trabalhadores. O primeiro ato é do dono da vinha. O segundo ato, que é trabalhar na vinha, é uma resposta ao primeiro ato. E no reino de Deus é semelhante a esse dono da vinha que vai ao encontro de necessitados. O dono da vinha que se levanta e vai ao encontro de pessoas que estão necessitadas. O que a gente tem que entender logo de início é que no reino de Deus, eu e você nunca temos a primeira palavra. Às vezes a gente acha que a gente tem a primeira palavra, mas a gente não tem a primeira palavra nunca, porque a primeira palavra é do dono da vinha sempre. E a parábola continua dizendo que esses trabalhadores, eles estavam em um lugar, e estava todo mundo lá, um aglomerado, numa praça, eu não sei aonde, mas eles estavam ali reunidos, esperando para serem contratados. E tem um grupo muito responsável e sedento por trabalho, que está lá na praça às 6 da manhã. 6 da manhã. Esse pessoal já está lá, esperando o emprego. Todos desempregados. E esse pessoal das 6 da manhã é o pessoal que carrega mais esperança. Porque eles esperavam que naquela manhã, ou que naquele dia, a bondade escolhesse eles. Esse pessoal das 6 da manhã é esse pessoal que estava esperando que alguma coisa boa viesse a acontecer naquele dia e que pudessem voltar para casa com 1 denário no bolso, o suficiente para pagar o serviço de uma pessoa por 1 dia. E aí chega nessa roda de desempregados o dono da vinha e faz um contrato com esse primeiro pessoal das 6 horas da manhã. O contrato é claro. O contrato diz assim: olha, eu tenho uma vinha, eu preciso que vocês vão estar lá trabalhar e eu vou pagar para vocês hoje 1 denário, que é o combinado. Bom, eles assinam o contrato, o dinheiro e a paga é suficiente e é justa, o acordo está fechado e esse pessoal vai trabalhar. O problema é que à medida que esse pessoal das 6 da manhã começa a trabalhar na vinha, o dono da vinha começa a perceber que esse pessoal não vai dar conta do trabalho. A vinha é grande e os trabalhadores são poucos. Então o que ele faz? Depois de perceber que o trabalho daquele grupo das 6 da manhã não é suficiente para resolver o problema,
Então, em momentos diferentes do dia, o dono da vinha volta para a praça. Então, ele chega uma hora lá, às 9 horas da manhã. E aí, às 9 horas da manhã, aquele pessoal que trabalha cedo, mas que resolve ficar um pouquinho mais debaixo do edredom. Quem sabe amanhã, não sei se você é do grupo das 6 ou do grupo das 9, mas o grupo das 9 é aquele pessoal que quando toca 6 horas, ele diz assim, não, peraí, deixa eu ver aqui, 16 graus em Brasília? Não, vamos esperar esquentar um pouquinho. Então, quando é às 9 horas da manhã, ele vai e contrata mais um grupo que está lá das 9 horas. E esse grupo das 9 se junta com o grupo das 6. Passa um tempo, o dono da vinha está olhando e está dizendo assim, a minha vinha é muito grande, esses trabalhadores não vão dar conta, eu vou ter que contratar mais. Então ele volta meio-dia, na hora do almoço. E na hora do almoço tem um pessoal que chegou lá esbaforido, já sabe como é que é esse pessoal, né? Chega sempre para o chefe e diz assim, desculpa, foi o trânsito, o metrô, faltou ônibus. Tive que levar minha esposa no médico, está grávida. Não, a minha não. Não, a minha não. Então esse pessoal da meio-dia é o pessoal que não é do período integral, né? Esse pessoal do meio-dia é o pessoal já mais folgadão, né? É o pessoal, vou tirar hoje só meio período, dá para comprar o pãozinho de amanhã. E aí esse pessoal do meio-dia vai trabalhar. Lembrando que, na época judaica, o escritório fechava às 6 horas da tarde. O escritório era tudo, vinha e afins. Quando deu 5 horas da tarde, esse dono da vinha diz assim, esse pessoal não vai dar conta. Pô, mas está faltando 1 hora ainda. Voltou para a praça. Quando ele chega na praça, ele encontra outros desempregados. É aquele pessoal que vai para a praça para jogar baralho. É aquele pessoal que vai para a praça para jogar dominó. Que já sai cedo, às 6 da manhã, mas não quer trabalhar. Sai até, nem 6, né? Sai até mais tarde com o saquinho de feijão para jogar o truco, para jogar o baralho e para ficar lá com o pessoal. É às 5 horas da tarde, quem é que vai me chamar? E, de repente, chega o dono da vinha para esse grupo que estava lá às 5 horas da tarde e diz assim, pessoal, o que vocês estão fazendo aqui até agora? E eles dizem, bom, a gente está aqui porque ninguém nos chamou. Bora trabalhar. Tem mais 1 hora ainda. Pense um homem bom de serviço, esse dono da vinha, né? Bora trabalhar, tem mais 1 hora. Juntam-se todos que foram chamados para trabalhar em horários diferentes. E o que é interessante nessa parábola, o que é interessante, intrigante nessa história, é que o dono da vinha só diz para os primeiros trabalhadores, os das 6 da manhã, quanto é que eles iam ganhar. Já parou para prestar atenção nessa história? Para o grupo das 6 da manhã, ele diz assim, olha, estou precisando de trabalhadores e eu vou pagar 1 denário. Fechado. Para o grupo das 9, ele chega assim, estou precisando de gente, bora lá? Bora. Para o grupo da meio-dia, então, ele só fala, também estou precisando de gente, bora lá? Bora. Para o grupo das 5 da tarde, ele diz assim, estou precisando, vamos lá? Ele não fala nada a respeito de pagamento, só com o primeiro grupo das 6 da manhã. Os outros trabalhadores simplesmente vão. Os outros trabalhadores simplesmente se entregam ao convite. E aí, quando chega às 6 horas da tarde, o pessoal das 6 da manhã está cansado. O pessoal das 9 da manhã estão cansados. O pessoal da meio-dia está meio cansado. E o pessoal das 5 da tarde está querendo jogar o segundo tempo. Está pronto para continuar. E aí o dono da vinha quer pagar todo mundo. E aí o dono da vinha chama o rapaz com quem o seu gerente, e diz assim para o gerente, olha, vamos começar a pagar do último
de quem a gente contratou por último para o primeiro. Então você vai pagar primeiro o pessoal que eu chamei às 5 horas da tarde. E está todo mundo lá esperando. E esse pessoal que chegou às 5 horas da tarde recebe 1 denário. O trabalho por 1 dia. Quando esse pessoal das 5 da tarde recebe 1 denário, os trabalhadores das 6 horas esbugalharam os olhos desse tamanho. Opa, para tudo que eu quero descer. Pessoal das 6 horas, sabe como é que é, né? Pessoal das 6 horas se entreolhou assim, cutucou e falou assim, aqui, pessoalzinho aí, trabalhou 1 hora, rapaz. Não está nem queimado o sol, não tem nem calo na mão. 1 hora e ganhou o que o cara tinha combinado com a gente, 1 denário. Aí, o cara vai pagar muito mais para a gente. Se deu 1 denário para eles, esse patrão é bom demais. Se deu 1 denário para esses caras que trabalharam 1 hora, pense quando ele vai estar para a gente hoje. E aí ele começa a pagar o pessoal, e moral da história é que todos recebem o mesmo valor. E é exatamente aqui que começa o drama do que é o reino de Deus. É exatamente aqui que começa o drama do que é o reino de Deus. A pergunta que a gente tem que começar a fazer é por que os trabalhadores das 6 da manhã reclamaram porque os trabalhadores das 5 da tarde ganharam a mesma coisa que eles. Por que eles reclamaram? Obviamente, porque eles esperavam receber mais. A lógica de pagar 1 denário para os trabalhadores que trabalharam das 5 da tarde até as 6 da tarde, essa lógica não fecha, essa conta não fecha. Essa lógica não bate. Porque trabalharam 1 hora e ganharam o salário por 1 dia inteiro. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Assim é o reino de Deus. A nossa lógica não é a mesma lógica do reino de Deus. E isso nos incomoda profundamente. A nossa lógica não bate com a lógica do reino de Deus. Mas vamos cavocar um pouquinho mais essa murmuração dos trabalhadores das 6 da manhã. Por que esses homens reclamaram? A murmuração do pessoal das 6 da manhã está baseada em critérios que eles tinham. E o critério que eu dei o nome aqui é critério de justiça. O critério de justiça foi o que levou aqueles primeiros trabalhadores das 6 da manhã a reclamarem daqueles outros trabalhadores das 5 da tarde. Critério de justiça. Como é que funciona o critério de justiça? Simples. Não é justo eles receberem a mesma coisa que eu. Não é justo eles receberem a mesma paga do que eu fiz o dia todo. Outro discurso. Eu fiz mais do que eles nessa vinha. Eu trabalhei mais do que eles. Se eu trabalhei mais, eu preciso receber mais. Outro discurso desse pessoal do critério de justiça. Eu estou aqui há muito mais tempo. Esse pessoal chegou aqui há 1 hora. Eu estou aqui o dia todo. Sabe qual é a base do critério de justiça? A base do critério de justiça é produtividade. Ou seja, a pessoa vale muito mais por aquilo que ela faz em nome de alguém. E no reino de Deus é assim. Tem muita gente que se acha melhor do que outro porque faz muito em nome de Deus. Tem muita gente que acha que porque acha que tem a agenda lotada com as programações da igreja e porque executam tantas coisas para a igreja, acham que são mais importantes do que aqueles que não têm uma agenda super lotada com programações da igreja. Produtividade. Aliás, a produtividade hoje, ela gera status, porque gera aquela sensação de que você está ocupado sempre. Imagine, ligam para você às 7 horas, 8 horas da manhã, e você está dormindo. Aí liga, é o pastor, é o presbítero. Você assim, nossa, o presbítero está me ligando às 8 da manhã. Aí você acorda,
Alô? Aí o presbítero, ô meu irmão, tudo bem? Desculpa, você estava dormindo? Imagina! Ah, rapaz, tô desde as 6 da manhã aqui na labuta. Aí tira o telefone. Aí a mulher, quer café? Não, só um pouquinho. Ah, o presbítero! Ah, paz do Senhor, vamos lá. Gera status a gente dizer que a gente está sempre ocupado. Gera status a gente dizer, nós dizemos para as pessoas, agora eu não posso te atender, porque eu estou extremamente ocupado, eu não posso falar com você. Aí a gente olha e diz assim, poxa, quando eu crescer, quero ser igual a esse rapaz, quero ser igual a essa mulher ocupada, importante, produtividade. Critério de produtividade diz isso. Se eu produzo muito, eu mereço receber. Se você produz pouco, necas, você não merece receber. O meu valor é por aquilo que eu produzo. E sabe qual é o resultado? O resultado é triste. Porque se você não trabalhou o suficiente, você não merece. Se você não é bom naquilo que faz, você também não merece. Se você não fez por merecer, você também não merece. Se você não atingiu a meta, você também não merece receber. E esse discurso da produtividade com base no critério de justiça é um discurso que a gente pode ter no reino de Deus e dentro da igreja. Sabe como? A gente olha para as nossas histórias, ou muitos aqui podem olhar para as suas histórias e dizer assim, eu construí uma história nessa igreja. Eu tenho uma história no reino de Deus. E aí chegam essas pessoas novas aqui, e eu tenho a sensação de que eles estão sendo mais merecedores do que a gente que chegou aqui, ó. Aí você diz assim, mas por que você está sentindo isso? Por quê? Porque eu tenho tempo, porque eu tenho uma história, porque eu construí, porque eu estou aqui desde a fundação do mundo. E essa é uma doença. Sabe como que chama essa doença? É a triste doença de você ficar se medindo em relação a alguém. Você fica se medindo toda hora, fica se comparando toda hora em relação a alguém. E quando você se compara em relação a alguém, o resultado é igual o resultado que vai se ter é igualzinho daqueles homens das 6 da manhã que foram trabalhar na vinha. Inveja. E a inveja é mãe de um outro filho. A inveja é mãe da ingratidão. Porque na história que Jesus conta, os primeiros trabalhadores, no final da história, estavam murmurando. Mas eles se esqueceram de que eles estavam e que eram tão desempregados quanto os outros. E que no final do dia, às 6 da tarde, quando foram receber o seu salário, o que tinha que sair da boca deles era gratidão. Mas é aquele pessoal que recebe sempre olhando para o outro, né? É aquele pessoal que quer as bênçãos de Deus, mas está sempre olhando para o outro. Mas e o outro? Está melhor que a minha? Está mais brilhante do que a minha? Está mais rechonchuda do que a minha? Está mais abençoada do que a minha? Vamos trocar? E quando eles se comparam, esse pessoal das 6 da manhã perdeu de vista a gratidão. Não tinha mais gratidão. E eles caminham para aquele tipo de discurso que dá mais ou menos o seguinte, aquelas pessoas que dizem assim, olha, sem mim e sem o meu trabalho, essa igreja não caminha. Não, pastor, eu nunca vou dizer isso, você pode nunca dizer, mas esse discurso está tatuado aí na sua alma sem que você diga. Não, sem o meu dízimo, essa igreja não consegue se sustentar.
sem a minha atuação ministerial, essa igreja não caminha, essa igreja morre, ela vai mirrar. Por quê? Porque eu estou aqui às 6 da manhã, porque eu faço meu trabalho como ninguém faz. Produtividade. Esse é o pessoal das 6 da manhã. Esse pessoal das 6 da manhã, eles estão ali, estão andando com Jesus. Eles até que toleram o pessoal das 9 horas da manhã. Eles até que toleram esse pessoal do meio expediente, que é do meio-dia. Eles até que respeitam esse pessoal das 3 horas da tarde. É o pessoal menos favorecido. Agora, o pessoal das 5 da tarde, não. Aí não dá. Porque esse pessoal das 5 da tarde é um pessoal que não vale a pena colocar na folha de pagamento. Esse pessoal das 5 da tarde, que trabalha 1 hora só por dia, para receber 1 denário, esse pessoal é sanguessuga. Esse pessoal não merece estar aqui. Esse pessoal não merece desenvolver uma história aqui. 1 hora de serviço para ganhar a mesma coisa daquela pessoa que trabalhou o dia todo. Aí o pessoal das 6 da manhã diz assim: você não pegou na enxada como eu peguei. Você não roeu o osso que eu roí. Você não construiu o que eu construí. Você não viu como é que estava a igreja antes de você chegar. E o que eu fiz em nome de Jesus para que a igreja pudesse mudar. Você não viu. E aí agora você chega e quer ganhar a mesma coisa que eu. Sem ter uma história. Jesus disse que o dono da vinha responde a esse discurso. Jesus olha para aqueles homens das 6 da manhã e diz assim: o pessoal das 6, posso fazer o que é meu? Posso fazer o que quiser com o dinheiro que é meu? Eu posso? Dá licença, eu posso? Eu posso pagar quanto eu quiser para as pessoas que trabalham para mim? Eu posso administrar os meus recursos do jeito que eu bem entender? Posso fazer o que quiser com o que é meu? Esse é o discurso do dono da vinha. E sabe o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que quanto mais a gente vai se envolvendo com o reino de Deus e vai trabalhando e fazendo coisas em nome de Deus, a gente tem a impressão de que o reino de Deus é nosso. Eu estou fazendo isso aqui é meu. A gente manuseia a terra e a gente acha que ela nos pertence. A gente começa a mexer na igreja e a gente acha que a igreja nos pertence. Então, em nome de Deus, como eu faço muita coisa em nome de Deus, então o reino de Deus me pertence, é por isso que eu quero que as coisas sejam do meu jeito. E eu preciso dizer para você que o reino de Deus não é nosso. Nós é que somos do reino de Deus. Não adianta você querer administrar aquilo que não é seu. Não adianta você pegar a sua agenda e querer colocar sobre a agenda de Deus e dizer assim: Deus, aqui na igreja agora vai acontecer assim, assim, assado. Senhor, no reino de Deus agora as coisas vão acontecer assim, assim, assado. Não tem agenda de pastor, não tem agenda de presbítero, não tem agenda de liderança que está acima da agenda do Pai da eternidade. Nós não somos donos do reino de Deus. Mas eu estou fazendo o meu trabalho muito bem feito. Ok, e aí porque você acha que está fazendo muito bem feito, você acha que merece os louros. Bom, os apóstolos também fizeram um trabalho muito bem feito. Quer receber a paga deles? Hebreus 11 fala uma lista de gente que serviu muito bem a Jesus. Quer receber a paga deles? Gente que foi cerrada ao meio, gente que perdeu tudo. Quer receber a paga deles? Não, a gente quer o nosso nome no boletim da igreja. Vamos construir uma
Torre de Babel e colocar os nossos nomes para que os nossos nomes venham a se tornar célebres no mundo. Os primeiros trabalhadores são aquelas pessoas que fazem as contas, que faz a continha para saber se você merece ou não. O pessoal das 6 da manhã é aquele pessoal que está olhando para você e está dizendo assim, deixa eu ver o que você está fazendo, me presta o seu relatório, deixa eu observar como é que está o andamento da sua vida aqui dentro. Deixa eu ver se de fato você merece isso ou não. E mais uma vez, esse pessoal das 6 da manhã configura os fariseus. E essa história que Jesus contou, essa parábola que Jesus contou, é uma afronta à nossa mentalidade farisaica. Essa parábola que Jesus contou é uma afronta ao coração farisaico. Porque Jesus diz na história que os últimos vão ser os primeiros. Os últimos vão ser os primeiros. Jesus está dizendo que ele vai honrar da mesma maneira os últimos, como vai honrar os primeiros. E quando ele diz isso na parábola, é como se ele passasse batido no primeiro grupo. O primeiro grupo que trabalhou o dia todo. O primeiro grupo que merece o respeito. O primeiro grupo que merece a honra. Parece que Jesus passou por cima deles e começou com o último grupo. Com o grupo que a gente diz assim, esse pessoal não vai dar em nada. Já viu assim? Não, esse pessoal não dá em nada. Jesus está chamando pecadores imorais e está dando para esse pessoal um dia inteiro de paga, mesmo chegando por último. E aí sabe o que acontece no reino de Deus? É que a ordem, ela se inverte. Os últimos, que são marcados pelas suas inconstâncias, que são marcados pelas suas fraquezas, que são marcados pelas suas inseguranças, esses últimos, eles vão entrar primeiro no reino de Deus. Fique chocado você. Mas a gente, como publicano que eu preguei na semana passada, que não conseguiu olhar para o céu e dizer assim, se é propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. É a gente como Zaqueu. É a gente como a mulher adúltera. É a gente como o leproso que foi curado e voltou para agradecer, e este que voltou era samaritano. É a gente assim, que é o último que vai entrar em primeiro. É gente como eu e gente como você. Desde que você entenda que você pode ser o último. Esse grupo das 6 da manhã, eles têm em suas mãos um contrato. Olha aqui, Senhor, eu tenho um contrato contigo. Bom, se você tem um contrato com Deus, se você está aqui hoje e você tem um contrato com Deus, ok, você é bem-aventurado, porque tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Agora, se você está aqui hoje e diz assim, Deus, eu não tenho um contrato contigo, porque a minha história, ela foi devastada por erros. Deus, eu não tenho um contrato contigo porque eu errei demais na vida. Deus, eu não tenho um contrato contigo porque eu sou pó. Eu sou miserável. Deus, eu não tenho um contrato contigo porque eu cheguei às 5 horas da tarde, o Senhor vai fechar o trabalho às 6, eu não tenho nem coragem de levantar as mãos para o céu para te agradecer, de tamanha vergonha que eu sinto de quem eu sou. Bom, se você tem um contrato com Deus, e eu disse que você é bem-aventurado, porque Deus cumpre todas as suas promessas, eu quero dizer para você que você que não tem contrato, que você também pode ser um bem-aventurado. Porque a graça de Deus vai chocar o seu coração. Porque com o evangelho a gente não barganha, ainda que você queira.
Com o evangelho a gente não barganha. Quem tem acordo, recebe. Quem não tem acordo, recebe das mãos do Deus de toda graça. E Ele dá conforme Ele quiser. Agora, o que precisa ficar muito claro para nós é que a realidade da graça de Deus, nessa história, chocou os fariseus. E a realidade da graça de Deus choca até hoje essas duras mentalidades farisaicas que estão lotando os bancos das igrejas hoje. Porque o fariseu de hoje, ele diz assim: eu quero justiça. Justiça eu quero. Aí você pergunta: você não quer a graça de Deus? Não, claro que eu quero a graça. Eu quero a graça de Deus para mim. E aí você pergunta: mas você não quer a graça de Deus para o fulano? Não. A graça de Deus para o fulano não. A graça de Deus, ela serve para mim. Mas quando a graça de Deus é para o outro, a gente tem que conversar. Quando a graça de Deus é para aquele ladrão, a gente tem que conversar. Quando a graça de Deus é para aquele estuprador, a gente tem que conversar. Quando a graça de Deus é para aquele que sair da igreja falando mal da igreja, do pastor, de todo mundo, a gente tem que conversar. A graça de Deus é para mim que levanta às 6 da manhã e que chego para Deus e diz assim: eu estou fazendo tudo direitinho, o contrato está aqui. E quando Deus resolve pagar a mesma coisa que Ele está pagando para você, para aquele que você olha e diz assim: aquele não merece. Aquele não merece porque errou demais. A sua mente vai ser transtornada pela graça de Deus. Porque se você quer viver com Deus com base no contrato, então viva a lei plenamente. E viva a sua dor de não cumpri-la plenamente. Você quer contrato com Deus? Ok. Mas saiba que você vai viver sofrendo porque você não vai conseguir cumprir com o contrato. Por que será que a gente tem problema com a graça de Deus? Por que será que tem tanta gente que fica carregando culpa nos seus corações? Por que tem tanta gente que chega às 6 da manhã e diz assim: eu tenho uma história nesta igreja, eu tenho uma história no reino de Deus, e a graça é para mim. A graça não pode ser para aquele miserável pecador. Porque não combina, não condiz. Está fazendo muito pouco no reino de Deus, sabe? Dá mais trabalho do que trabalha. Dá mais trabalho para a equipe pastoral do que trabalha. Então, assim, não dá. Por que a gente tem problema em oferecer a graça de Deus para quem não merece a graça? Aliás, quem é que merece? Porque você levantou às 6 da manhã? Porque você tem uma história na igreja? Porque você construiu todo esse edifício? Porque você está aqui construindo uma história linda e bonita? E porque você acha que está construindo uma história linda e bonita, você acha que tem o direito de denegrir aquele que mal chegou, ou aquele que nem conhece direito o evangelho, e que senta do seu lado, e você não tem a capacidade de abraçá-lo, porque ele é diferente de você? Porque ele ainda está emaranhado no seu pecado? Porque ele se veste diferente de você? Porque ele fala diferente de você? Porque ele não conhece as escrituras sagradas do mesmo jeito que você conhece? Porque ele acabou de chegar por aqui e não sabe quando é que fica em pé, quando é que ele senta, quando é que ele dá glória a Deus, se é que pode dar glória a Deus. Que evangelho a gente está vivendo? Que coração a gente tem? Que parece muito mais um coração farisaico, que quer o juízo de Deus na cabeça do miserável pecador, mas que a graça sobre a sua cabeça. Isso não tem nada de evangelho, nada, absolutamente nada. Sabe por que a gente tem problema com a graça de Deus?
Porque a gente está acostumado a pagar por tudo nessa vida. A gente está acostumado a pagar por tudo nessa vida. E aí quando Deus vem oferecer a graça dele, que é de graça, mas que vai exigir de nós um compromisso com ela, a gente quer pagar. Achando que pagar pela graça de Deus me habilita a chegar diante do rei e dizer assim: Senhor Jesus, olha só, a parada é o seguinte, vamos devagar com esse pessoal que acabou chegando aqui na igreja. Vamos devagar. O senhor tem que honrar a gente que está aqui. Espera aí, espera um pouquinho. Sabe o que é que me constrangeu nesse texto? É a pergunta do versículo 15. A primeira pergunta eu já trabalhei. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero, daquilo que é meu? A gente acha que por fazer as coisas em nome do reino de Deus, o reino de Deus é nosso. Isso aqui a gente já conversou. Mas olha a segunda pergunta. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? É ruim para você Deus usar de bondade com alguém? Eu vou repetir, porque talvez você não tenha entendido a minha pergunta. É ruim para você quando Deus usa de bondade com alguém? Eu vou fazer outra pergunta. A graça de Deus te incomoda? A bondade de Deus te incomoda? Não te incomoda quando é para você, né? Quando você é objeto da bondade dele, isso não te incomoda. Mas a bondade de Deus te incomoda para aquele que não merece? Sabe o que essa parábola diz para mim e para você? Essa parábola nos diz que se o meu coração e o seu coração for um coração farisaico, como o do grupo das 6 da manhã nessa história, você vai se incomodar. Você vai se incomodar com a alegria do outro que não merecia. Você vai se incomodar com a alegria daquele que você queria ver o juízo de Deus sobre a vida dele. Você vai se incomodar quando Deus derramar graça sobre aquele que você queria que viesse pedra e não flores. O único caminho que leva o meu coração e o seu coração à graça de Deus é aquele que se expressa pela gratidão. A gratidão de que eu e você, a gente foi chamado. E, gente, não importa o horário do dia, se foi às 6, se foi às 9, a meio-dia, às 3 da tarde, ou no final, no segundo tempo, aos 47 do segundo tempo. Não importa se tem contrato, não importa se tem salário. O que importa é o privilégio do dono da vinha ter vindo na cruz do Calvário e ter tirado a gente do ócio. Porque aqueles trabalhadores estavam desempregados, estavam no ócio da vida. E quando chega o dono da vinha, ele diz assim: venham trabalhar, venham se sentir dignos, venham trabalhar comigo. O caminho da graça é esse. É a gente entender que o privilégio é meu e é seu, de Deus nos ter tirado do ócio da alma, do vazio, de uma vida sem significado, de uma vida sem propósito. E Ele chamou, e eu fui. E Ele chamou você, e você foi. E Ele vai fazer isso quantas vezes Ele quiser e com quem Ele quiser. Quando nós reconhecemos essa graça de Deus,
Sabe do que é que a gente fica livre? A gente fica livre do ressentimento. A gente fica livre da inveja. A gente fica livre de querer ficar se comparando com aqueles que trabalham há mais tempo do que nós. Em nome de Jesus. A parábola começa dizendo: o reino de Deus é. Você só tem 2 jeitos de se encaixar no reino de Deus. Só tem 2 jeitos. Primeiro jeito. O reino de Deus pode ser para você um ressentimento. O reino de Deus pode ser para você uma inveja. Porque Deus dá para aquele e não dá para você. E você está mais tempo do que ele. Na vinha. Ralando em nome de Jesus. Fazendo as coisas acontecerem em nome de Jesus, dando a sua mão e o seu suor em nome de Jesus, e o outro que deu pouco recebeu a mesma coisa que você, inadmissível. Para esses o reino de Deus é ressentimento, porque se afasta dessas pessoas. Para esses o reino de Deus é inveja. Para esses o reino de Deus é amargura, pela comparação e pelo aquilo que eu falei na semana passada, merecimento. As pessoas acreditam que elas merecem. Eu estou aqui hoje para dizer para você algo muito claro: você não merece. Você não. Nós não merecemos. Ninguém aqui merece. Mas a gente acredita que sim. Se você acredita que sim, o reino de Deus para você vai ser comparações, ressentimentos, inveja. Agora, o reino de Deus para você também pode ser alegria. O reino de Deus para você pode ser festa. O reino de Deus para você pode ser vida. Porque Deus tirou você do ócio da alma para trabalhar na vinha que é dele. A vinha está aí, gente. A vinha não é sua e nem minha. A vinha é do dono. Como é que nós vamos trabalhar? A gente quer jogar essa responsabilidade para o dono da vinha. Ou a gente quer jogar essa responsabilidade para o pessoal que chegou às 6 da manhã. E se não der certo, a culpa é de quem? Do pessoal das 5 da tarde. Porque se eles tivessem chego aqui cedo, a igreja estava muito melhor. Sabe de quem é a culpa? É nossa. Eu falei na semana passada. Parece que a gente tem o prazer de dizer que fulano não vai ser salvo. Sendo que, na verdade, isso deveria fazer a gente chorar. Mas a gente não chora nem pelos nossos pecados. Vamos chorar pelo pecado do outro. Não é? Sabe o que é que a gente precisa? De um avivamento. O Espírito Santo tem que vir e tocar em nós. Para a gente entender que a gente não possui o reino de Deus. O reino de Deus é que nos possui. E que a gente não tem que ficar se comparando com ninguém. O que a gente tem que fazer é trabalhar para o dono da vinha, para a glória dele. E eu espero, seja você das 6 da manhã, ou seja você a turma das 5 da tarde, a gente não tem do que se envergonhar. Porque as nossas mãos são as mesmas. Somos tendenciosos aos mesmos pecados e aos mesmos erros. O que eu quero é pegar na sua mão
e alguém pegar na minha, e se alguém pegar na mão de outro, e a gente trabalhar junto nessa vinha que é enorme, chamada mundo. A nossa vinha não é o Guará, a nossa vinha é o mundo, porque a gente está de mão dada com o Patrick lá no Oriente Médio, a gente está de mão dada com a Cida lá na África, a gente está de mão dada com a Raquel aqui em Brasília, e quem sabe Deus nos estenda a mão em outro lugar. A vinha é o mundo. Vamos trabalhar juntos? Sem se comparar com alguém. Sem jogar o outro no chão porque trabalhou menos. Sem denegrir a imagem do outro porque fez menos do que você. Sem denegrir a imagem daquele que não está aqui na frente, mas está lá fazendo café para a gente. Né, Maria José? Já levantou, vou fazer o café e já vou dar a bênção, tá? Nós estamos juntos na vinha. Para a glória dele. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, tire de nós o coração farisaico, Deus. Tire de nós, Senhor, esse desejo de ficar se comparando com os outros. Meu Deus, a gente não quer apresentar para o Senhor o nosso currículo, mesmo porque a gente não tem nem currículo, a gente também não tem nem pedigree, porque nós somos o que somos é no Senhor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que como povo teu, possamos trabalhar na vinha que é tua, para a glória do Senhor. E não tem menos e mais, não tem aqueles que fazem mais, aqueles que fazem menos, tem um povo que trabalha em nome do dono da vinha, que somos nós. Seja 6 da manhã, que denota a nossa responsabilidade, ou seja, aquele grupo das 5 da tarde, irresponsável, imaturo, inconsequente, mas que também pode fazer parte do teu povo. Abençoe-nos para a glória do Senhor. E que no meio desta igreja haja unidade, respeito, amor, compreensão e o desejo de que a graça atinja o outro. Que nós tenhamos o desejo de que a graça do Senhor venha atingir o outro, e não a nós mesmos. Choca a tua igreja com a tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, te ajudando a viver para a glória dEle, na vinha que é dEle, para o reino que é dEle, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Uma boa semana.